Meu nome é Daiane, eu sou designer, ilustradora e eu fiz parte de um livro, Missão Atis, que é um livro, ele tem o propósito de introduzir o direito à moradia para a criança. Especificamente para a criança, porque a gente sentiu que dentro da sala de aula é um bom lugar para você introduzir assuntos novos ou assuntos relacionados a conteúdos que eles já veem em sala de aula e isso refletir em discussões dentro da casa, com a família, enfim. Não só professor-aluno, mas também aluno-família. E a gente decidiu ter um recorte de público, né, de idade. A gente colocou de 9 a 12 anos, que dá mais ou menos o pessoal que está no 4º ano do ensino fundamental, que é quando eles já sabem, né, ler, escrever, mas ainda estão compartilhando as informações dentro de casa, que é um período que ainda tem essa coisa de você chegar, o que você fez na escola, o que você fez com o professor, e a criança responder, a criança mostrar o caderno, mostrar o livro. Então teve todo esse planejamento da criança conseguir conversar isso dentro de casa. E o livro, ele fala sobre não só o direito à moradia, mas também sobre a ATIS, que é exatamente isso que a criança precisa descobrir enquanto ela lê o livro, ela folheia, ela responde. A gente tem uma mascote, que é a Cássia, e a Cássia convida a criança a ser uma investigadora, junto com a Cássia, para, durante o livro, responder atividades, descobrir coisas junto com ela e formular provas e relatórios que vão mostrar, vão ajudar a criança e a Cássia a entender o que seria essa palavrinha, essa sigla, que é a ATHIS. A gente no começo tem toda essa apresentação, né? A Cássia fala quem ela é, que ela é uma casinha. A criança também fala quem ela é, de onde ela vem, qual escola ela estuda. E ela vai aprendendo um pouco sobre os direitos. Ela vai descobrindo alguns direitos que estão na Constituição, que é entre eles a moradia. E depois ela vai aprender um pouquinho sobre por que é importante a gente ter esse direito, por que é importante a gente descobrir mais sobre a nossa moradia, sobre as nossas casas. Esse livro, como ele foi focado em crianças, né, em escola, ele teve todo um propósito. Ele participou de um edital, ele passou no edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso e ele era focado já, o edital, para a ATIS, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é exatamente ações que voltam para a área de arquitetura e construção civil e atendem a famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos. E todas as ações do edital, elas precisavam envolver de algum jeito essas famílias, elas precisavam envolver a ATIS e a lei federal que dá direito à ATIS. E a gente decidiu entrar na área de difusão com um livro que atendesse essa necessidade de mostrar para a população o que é a lei, que muita gente não conhece, muita gente não sabe da existência dessa lei e não sabe da existência dessa sigla. E não sabe do direito, que é um direito constitucional, ele é um direito que permite que a família tenha acesso gratuito a esses serviços. Então a ideia foi a criança aprender e jogar para dentro de casa esse assunto, esse debate, para as famílias também ficarem sabendo e para elas conseguirem junto formular, debater nas comunidades, nas associações, para a lei ganhar força, para a lei ganhar atenção, para isso refletir no dia a dia, para a família ter condições melhores dentro de casa e para ela conseguir cobrar sabendo o que ela tem direito e o que ela tem disponível. E a gente focou em escolas que estivessem em zonas de interesse social,
que elas são definidas por leis municipais e é exatamente onde está esse público de baixa renda, onde está esse público que precisa ser atingido, digamos assim. E aí foi o primeiro recorte, a gente pegar essas escolas que estão dentro dessas zonas e aí depois disso ver quais tem o quarto ano, que seria o nosso público-alvo, e depois entrar em contato. Aí a partir do momento que a gente entrou em contato, quem foi respondendo, quem foi mostrando interesse, né, e nos dizendo a quantidade de alunos, enfim, foi entrando na nossa listinha. E aí a gente conseguiu atender 6 escolas em Cuiabá e 6 escolas em Várzea Grande, com 1000 unidades da cartilha. E teve algumas orientações para os professores, né, para eles poderem aplicar, porque não é um assunto fácil também para quem não é da área. A gente precisa entender um pouco sobre o que é para conseguir aplicar, um pouco mais, né, porque as crianças sempre saem perguntando, enfim. A gente também teve uma espécie de aplicação teste numa escola aqui de Cuiabá para sentir um pouquinho do que as crianças acharam do livro, para mostrar um pouquinho para o professor como pode ser, registrar esse conteúdo também como prestação de contas e no mais mesmo sentir assim o retorno das crianças para possíveis revisões, reedições, enfim, e outros materiais. O livro ele é escrito por integrantes da nossa associação, que também é a apoiadora do livro, que é a Modular, a Cristina Marafon, a Cristiane Marafon Kroloff e a Tainara Barreto Macedo. E elas são as autoras, as escritoras, e eu entrei como ilustradora, que a gente fez uma espécie de livro revistinha, né? Então toda a página é ilustrado, tem sempre a mascotezinha, é tudo desenhado. Ele foi devidamente registrado, impresso, com os direitos autorais, todo o processo bem legítimo de um livro. E tudo isso entrou dentro, né, do processo do edital, das custas, enfim, todo o gasto. E aí a Modular também assessorou nessa parte de poder divulgar o livro nas redes sociais, fazer release, mostrar para a população também que não está recebendo o livro, né, como que foi a experiência, prestar contas, mostrar ele sendo entregue nas escolas, enfim. E ter esse contato também com as escolas, caso elas queiram tirar dúvidas, no geral. O nosso primeiro contato, né, foi já direto com os coordenadores, os diretores, e ali a gente já sentiu uma abertura que a gente não estava esperando tanto, assim. Eles ficaram muito felizes de ter conteúdo, eles já estavam bem convidativos, assim, para a gente trazer várias perguntas também sobre quem aplicaria, sobre como eles aplicariam. E aí a gente foi respondendo, foi conversando, marcou para levar os livros quando eles estivessem prontos e foi uma dinâmica muito legal, assim. Eles já, antes mesmo de aplicarem o material, eles já estavam dando esse retorno, né, do que tinham certeza que as crianças iam gostar, que tinham certeza que os professores iam aproveitar muito esse conteúdo. Algumas escolas elas já estavam trabalhando com conteúdos relacionados. Teve uma escola que estava trabalhando com direitos e aí ela falou: não, perfeito, para essa matéria aqui vai ser incrível, a gente está falando sobre direitos, vai poder aprofundar. Teve escola que o professor brigava para colocar na matéria dele, assim, eu sou de artes, mas eu vou puxar para cá, porque tem desenho, tudo bem. A gente teve um contato com a Secretaria de Várzea Grande, a Secretaria de Educação de lá. A gente conseguiu conversar com o pessoal que está na secretaria, explicou para eles as dinâmicas, e aí eles nos ajudaram com esse contato com as escolas, que a gente estava com uma certa dificuldade de ter resposta. E eles até, na reunião, uma das professoras que estava lá, ela até comentou: então seria uma espécie de cinto de segurança. Aí a gente até ficou meio assim, né? Aí ela explicou, porque o cinto de segurança ele só conseguiu ter eficácia, né? As pessoas começaram a usar de verdade depois que ele foi para dentro da escola. E as crianças começaram a cobrar os pais. E até em outra escola, uma professora falou uma coisa parecida, que eles falaram que a guarda municipal veio lá, falou que era errado a criança andar sem
sem capacete, e aí o pai dele veio buscar ele na escola, e o menino já falou: pai, a gente não pode andar assim, é errado. Então eles sabiam que ia ter esse retorno das crianças depois que tivesse a aplicação em sala de aula. A gente teve algumas fotos, recebeu algumas fotos, não chegou a postar muita coisa, até para não expor as crianças, mas foi um retorno muito legal, os professores gostaram bastante. A gente deixou também disponível, não só para esses professores, os nossos contatos, mas a gente também disponibilizou o livro em versão web, tanto para folhear quanto para cada um imprimir o seu, caso quisesse, porque teve bastante gente interessada em ter uma cópia física, né? Só que como a gente tinha essa limitação de recurso, a gente disponibilizou ele gratuitamente para baixar, quem quisesse aplicar também, quem quisesse mandar em alguma gráfica e imprimir e aplicar. Teve uma professora que tem um projeto na faculdade em Florianópolis, e ela estava querendo fazer algo parecido, assim, pegar o projeto de extensão dela e levar para uma escola e falar sobre a TIS. E aí foi lá que ela viu uma maneira de fazer isso, né? Ela viu a gente postando sobre, ela falou: o que é isso? Como que a gente pode ter acesso? E aí a gente já, logo depois, disponibilizou ele, mandou o link para ela. E agora estamos esperando o retorno, ver como é que foi. O livro Missão à TIS, ele está disponível no nosso site, modular.org.br. Lá você tem a versão web, que é só para folhear, mas também tem a versão pronta para impressão, caso queira distribuir, imprimir só para você ou brincar com alguma criança. Artigo 1º da Lei 11.888 de 2008. Essa lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal.